Muito bem, pessoal. Aula 8, Análise de Conjuntura Econômica da Unifesp. Bom, vamos lá. A aula de hoje é a continuação do exercício 3, que eu já passei para vocês por e-mail. Quem, por acaso, não recebeu, me escreve que eu mando o PDF desse exercício 3 aí, que é para entregar. Hoje seria a última aula que a gente vai falar sobre isso. Então, até a semana que vem, vocês poderiam entregar em grupo, né? O trabalho em grupo. Eu recomendei que cada grupo escolhesse, dentro desse tema focal aí, quais serão os caminhos do mundo em 2035, escolhesse um desses três temas: economia, saúde e meio ambiente. E também pedi que nem todos os grupos escolhessem economia, como há uma tendência dentro do curso de economia, né? Mas que, enfim, tivesse um certo equilíbrio. Alguns grupos escolhessem economia, outros saúde e outros meio ambiente. Na semana passada, aula 7, nós falamos sobre essa parte 1 aí, ou seja, dei uns exemplos e mencionei aí como seria desenvolver tema focal, fatores chaves, forças ambientais, certeza crítica e lógica dos cenários. Hoje a ideia seria um pouco continuar aí, ou seja, a parte 2, que seria a ideia de desenvolver a narrativa dos cenários, identificar implicações e opções estratégicas e identificar indicadores prenunciadores, tá? E uma coisa importante que eu espero que vocês já tenham feito é a reunião em grupos no Google Meet. Ou seja, porque senão como é que vocês vão fazer a apresentação em PowerPoint, né? Note que, embora vocês não tenham como requisito, obrigação aí, apresentar aqui para nós na aula, tem que fazer um PowerPoint. Para fazer um PowerPoint e entregar até, tipo, terça que vem, teria que reunir-se entre vocês, né? Então, eu já tinha sugerido para os grupos reunir-se entre si para falar, para avançar aí com isso daí. Espero que vocês tenham tido tempo de se reunir para avançar aí com esse tema, o tema que vocês escolheram. Então, a ideia é falar um pouco sobre parte 2, mas relembrando um pouco, eu dei um exemplo para vocês, né, da parte 1. E lembre que o tema focal já está desenvolvido, é esse o tema focal de vocês. Então, não precisa desenvolver o tema focal. Mas eu lembro que eu passei um exemplo para vocês. Eu trabalho aqui de um grupo. Na época, o tema focal era um pouco diferente. Era Economia Internacional 2030, e tinha que escolher uma das dimensões, setor público, ou meio ambiente, ou movimentos sociais. Repassando o que a gente falou semana passada, que a ideia de que vocês têm que identificar, uma vez dado e já bem estável o tema focal, é pensar nos fatores chaves e forças ambientais, que são, respectivamente, os impactos internos e externos, né, sobre o tema focal da organização. Então, essas coisas aqui à direita seriam coisas internas à organização, e forças ambientais à direita, fatores chaves à esquerda, são temas internos da organização, e aqui temas externos. Por outro lado, como a questão é internacional, não existe coisas internas e externas ao mundo, né? Tudo é interno ao mundo. Quando você fala de um país ou de uma região ou uma empresa, não, né? Existem coisas internas e coisas externas. Quando você fala de um mundo, é tudo externo. Então, o que o grupo definiu? Professor, compartilhe a tela com a gente, por favor. Como? Compartilhe a tela com a gente, por favor. Só um minuto. Tá dando para ver bem agora a tela? Agora sim. Tá. Muito obrigado e desculpe. O que eu passei até agora foi esse tema focal, é um exemplo que eu estava dando, né?
E dentro desse exemplo, o tema focal, a gente já tinha chegado, estava relembrando da semana passada, que os temas-chave são internos e os fundamentais são externos, mas como aqui o tema é mundo, então é tudo interno, né? Tudo faz parte do mundo. E o grupo colocou esses vários pontos aqui, fatores chaves e forças ambientais. E aí o debate que o próximo passo requeriria é que escolhesse dentre esses os cinco ou quatro incertezas críticas. O grupo aqui escolheu quatro. Dentre todos aqueles, os mais críticos, ou seja, que são importantes para o tema focal e mais incertos, são esses quatro aqui. Tá? Então, cabe aí tirar os temas que, dentro do contexto, são muito certos, porque certezas, uma coisa que já é certa, por exemplo, o Partido Comunista na China vai ser a força dominante política lá. Tá, pode acontecer uma revolução e mudar tudo isso, claro que pode, mas dentro da conjuntura atual, parece ser relativamente certo. Então, a gente descarta isso, né? Descarta. E aí coloca só as incertezas, o que é incerto. Para o grupo, esses quatro seriam os mais incertos. Dentre esses quatro, escolhe-se dois, no caso, o grupo, através de combinação de temas ou de uma outra avaliação quanto à importância desses temas, combina-se e avalia-se quais são os mais impactantes, os mais incertos. E o grupo escolheu dois: ordem política e avanços tecnológicos. O outro passo seria definir os limites, né, da incerteza para cada uma das variáveis. Ou seja, a ordem política ela variaria desde uma ordem moderada, facilitadora, estável, até uma ordem política radical ou dificultadora ou extrema. Tá certo? Então, o grupo pensou nesses termos aqui, duas incertezas. Por outro lado, para avanços tecnológicos, os limites do avanço tecnológico, no caso da incerteza, os limites de incerteza desse tema seria algo entre um avanço tecnológico estagnado, desacelerado, ou até segregado, e na outra ponta, um avanço tecnológico acelerado, exponencial, disseminado. Tá? É importante definir esses dois limites por conta do próximo passo, que é a definição dos quatro cenários, onde você tem as duas variáveis aqui no meio, ordem política das grandes potências, Estados Unidos, China, União Europeia, e aqui avanço tecnológico no mundo. Aí tem as quatro combinações, né? Aqui estão os dois limites, né, extremos de uma incerteza, e aqui estão os dois limites da outra incerteza, e as quatro combinações dariam esses quatro cenários, e elas colocaram um nome para cada cenário. O grupo escolheu esse nome aí. Então, agora que começa o que a gente tinha parado mais ou menos aqui, ou a gente talvez... Não, a gente avançou até as causas fundamentais. O importante agora é, dentro dos extremos moderado e radical, o que causa que aquela variável ordem política ordem política das potências vá para um estado de moderado. Então, elas listaram essas causas aqui, essas coisas fariam com que tivéssemos um Senado moderado. E essas coisas aqui são os que levariam a um cenário radical. Por outro lado, quanto à variável avanços tecnológicos, o que causaria um avanço tecnológico exponencial? Essas coisas. E que coisas fariam com que tivéssemos um estado tecnológico de estagnação? Essas coisas aqui. Esse passo aqui que vocês estão vendo é importante pelo seguinte, porque quando você vai pensar em ações lá na frente para tomar, né, você vai pensar em ações que possam levar para um desses lados. Ou seja, ações para lidar caso tenhamos um cenário exponencial. Ou ações para lidar caso aqui seja estagnado. Ou ordem política moderada, que ações?
né? Lá na frente a gente vai ter que falar. Por isso que é importante definir as causas, né? Você vai pensar em ação, precisa saber as causas. E a mesma coisa aqui, as causas do radical, se você está, enfim, vai pensar em ações depois. Beleza? Agora, eu vou mostrar. Agora falta um minuto aqui para a metodologia da aula. Na aula, nós temos a ideia de que agora vamos falar das lógicas dos cenários. Estamos falando da lógica dos cenários, vamos falar agora das narrativas, das implicações e opções, que é a questão das ações que eu estava falando agora, e os indicadores. Então, só falta isso aqui. Vamos ver como que faz essa passagem aqui. A ideia das lógicas dos cenários. Esse aqui é o PowerPoint da aula, né, da metodologia. Quem não tiver, me avise. Estamos aqui, indo do 5 para o 6. Contar a história, contar uma narrativa, uma historinha sobre cada um dos 4 cenários. Além de dar aquele nome para cada cenário, a gente conta uma história. Então, no caso, vamos lá. No caso aqui, que a gente tem esse aqui, pela luz dos olhos seus, o que seria uma historinha para esse cenário? Ou seja, se nós chegássemos em 2035 nesse cenário, como seria o mundo? Como seria o tema focal em termos de história se nós chegássemos nesse cenário? Mesma coisa para esse, a mesma coisa para esse e a mesma coisa para esse. Pode parecer uma bobagem, mas na verdade a ideia da história é exatamente pensar em 4 mundos diferentes, né? Um mundo com altos avanços tecnológicos e uma ordem política moderada, funcionando bem, sem grandes problemas. Você tem um nome que define isso, mas mais interessante do que o nome seria uma historinha que mostrasse como seria o mundo se nós estivéssemos aqui, tá? Porque é como se a gente estivesse saindo aqui desse ponto zero, como se eu estivesse saindo do zero, e eu não sei se eu vou caminhar para cá, para cá, para cá ou para cá, tá? Então, a ideia é uma historinha para cada um deles. Então, vamos ver aqui. Vou mostrar mais ou menos uma historinha que eles colocaram e dar um tempo de vocês verem e capturarem mais ou menos o que está escrito, tá? Note que essa aula gravada, depois eu coloco o vídeo lá disponível, então se vocês precisarem ver isso aqui de novo, estará lá gravado, né? Devidamente gravado. Neste cenário, temos a situação ideal, o melhor dos 2 mundos. Por outro lado, avanço tecnológico estará intenso, dado os volumosos investimentos em P&D por parte das empresas. A maior cooperação entre as empresas e, assim sendo, maior integração global, levando ao desenvolvimento tecnológico mundial. Ou seja, como se espalhasse a tecnologia, se disseminasse bem pelas várias partes do mundo. Aí, continuando o que o grupo escreveu. Além disso, os investimentos em educação se tornam prioridade. Claro, porque se você tem um avanço tecnológico rápido, né, é porque as pessoas e as empresas estão inovando, estão fazendo pesquisa e desenvolvimento e precisa de mão de obra treinada, né, no caso, com um nível educacional maior. Se tornam e aí, além disso, investimento em educação se torna prioridade, justamente por conta desse fato. E é através dessas que surgem as novas ideias, novas pesquisas, e através dos empreendedores do futuro, a inovação ocorre. Exato. Então, o papel da educação nesse cenário aqui é fundamental. Por outro lado, a ordem política se tornará mais branda. Exato. Um estágio moderado seria isso, né? Tudo o oposto do Trump, o oposto do Bolsonaro, né? São líderes com visões mais tranquilas, né? Menos
briguentas, vamos dizer assim, né? Menos bélicas das coisas. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Por outro lado, a ordem política se tornará mais branda, isto é, com menos tensões entre governos, principalmente Estados Unidos e China. Vejam vocês que o Trump ele coloca as relações Estados Unidos e China numa tensão alta, né? Nível de tensão diário, desnecessário, porque, na verdade, está certo que nas relações internacionais, muitas vezes, as nações se enfrentam, né? Ou através de guerra, né? Mesmo, né? Bélica. E essa é uma guerra, só que é uma guerra, vamos dizer assim, sem armas, é uma guerra tecnológica. E eu não digo que um governo democrata ou outro não possam fazer também, não vai ter guerra. Pode ser que sim, mas uma guerra com um nível de tensão menor, né? O Trump coloca num nível muito alto. E parece que o Bolsonaro também acaba fazendo um pouco disso na política interna aqui no Brasil. Mas, enfim, são estilos de liderança aliados a grupos que esses lideranças representam, né? No caso, uma direita mais extremista, mais extremada, com visões mais extremadas das coisas. Muito bem. O que mais? Uma vez que comandos mais radicais darão espaço aos moderados, o que é favorável não somente para as questões relativas e as relações do comércio internacional, mas também é benéfico em questões econômicas, levando a situação mais estáveis, tá certo? Ou seja, um ambiente econômico mundial mais estável, menos conflituoso, ainda que haja uma guerra tecnológica por trás de tudo isso, né? E a gente sabe que tem mesmo, né? São os padrões do 5G, por exemplo, que Estados Unidos e China estão brigando para que o mundo siga ou o padrão americano ou o padrão chinês. Então, tem mesmo essa guerra tecnológica, mas com uma liderança mais moderada, essa guerra vai se desenrolar, né, ou se desenvolver de uma maneira menos tensa, vamos dizer assim, mais estável. Sendo assim, com essa maior integração global, com o abrandamento da ordem mundial e do intenso avanço tecnológico, como consequência, uma melhor distribuição de renda, maior estabilidade das questões econômicas em âmbito mundial, maior volume de política de fomento e do bem-estar social. Essas políticas são mais factíveis, dada essa conjuntura prevista. Para que esse cenário se torne uma realidade, uma constante, são necessárias ações como investimento contínuo e estabilidade duradoura entre as nações. Ou seja, é um cenário mais estável do nível das relações internacionais e aproveitando os avanços tecnológicos crescentes, certo? Isso que é a ideia do cenário. Eu vou deixar aqui alguns segundos, aqui um tempinho, o cenário. Peraí, deixa eu pular para o. O 2, o que era o 2 mesmo? Eu ando meio desligado. O 2 é esse aqui. É um no qual também ocorre moderação do ponto de vista político, só que há uma estagnação tecnológica. Então, vamos lá. Já a descrição aqui é uma descrição mais. Um cenário um pouco de que há uma moderação na política e, vamos dizer assim, uma estagnação na tecnologia. Então, vou deixar um tempo para vocês darem uma olhada e depois debater entre si, porque aí tem cada caso aí, né? Cada grupo vai fazer também a descrição dos seus 4 cenários, né? O que seria um cenário em 2035 no qual houvesse uma moderação no cenário das relações internacionais da ordem mundial, mas infelizmente não houvesse uma avaliação, uma evolução rápida da tecnologia. Seria esse caso aqui. Aqui eles explicam aqui, depois eu volto nesse ponto aqui. Cenário 3.
Cenário 3. Homem primata capitalismo selvagem. Esse aqui é o pior cenário. O cenário 3 é esse aqui, ó. É o cenário no qual temos que lidar com lideranças que estão puxando para o lado radical e, ao mesmo tempo, numa estagnação no avanço tecnológico. E aí temos isso daqui, uma situação mais pessimista, queda do investimento em P&D nas empresas, desaceleração do desenvolvimento do conhecimento científico nos vários setores, políticas mais radical e um aprofundamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Bom, eu sou um que já acha que vai ter a guerra comercial entre Estados Unidos e China de qualquer jeito, que aliás está tendo e vai continuar se desenrolando, né? Porque é primordial aí saber como que vai ser a adoção da tecnologia 5G que vai dar o tom aí nos próximos anos. Mas, enfim, por parte das potências, políticas radicais, tensão, governos mais instáveis e autoritários, a economia tende a sofrer grande desaceleração e incerteza e os países adotarem políticas protecionistas. E esse é um ponto importante também. De fato, num cenário onde a economia não avança porque a tecnologia não vai, e tem lideranças radicais, é possível realmente que os países fiquem mais protecionistas, né? No comércio internacional, na política industrial, etc, etc. E o cenário 4? Cenário 4, espera só um instante. O cenário 4 está aqui. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. O que seria mesmo o cenário 4? Deixa eu voltar aqui. O cenário 4 é este daqui, onde a política é radical e o crescimento econômico, pelo avanço tecnológico é forte, é avançado. Tá? Então, é no qual os avanços podem se dar no campo da tecnologia, mas, de acordo com eles aqui, ainda persiste uma guerra comercial acentuada entre Estados Unidos e China e muitas disputas. É aí que fala que contexto radical espalha para outras coisas. Aquelas falaram, o grupo falou da Venezuela, na época, isso aqui foi há um ano atrás, né? Na época falava-se mais aí de intervenção na Venezuela. Trump tinha uma retórica bastante forte aí de falar contra a Venezuela e de uma possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela, o que acabou não ocorrendo e que acabou ficando para terceiro plano, né, depois da pandemia, e agora no eleitoral nos Estados Unidos também, né? Então, outras coisas estão surgindo aí no discurso, né, dos Estados Unidos. Enfim, aqui está o restante do cenário, vocês dão uma olhada depois. Tá, e com esses 4 cenários descritos, o que seria o próximo passo? O próximo passo na etapa 7 seria, para cada um dos 4 cenários, quais seriam as implicações de cada cenário e quais são as opções estratégicas. Tá certo? Quais são, de cada cenário, as implicações e as opções estratégicas. Então, vamos ver nesse exemplo. A única coisa é que o grupo aqui, eles esqueceram de colocar... Está aqui, ó. Aqui na direita, eles esqueceram de escrever que a esquerda... Para esse cenário aqui, ó, o cenário 2, vou mostrar só um exemplo, tá? Cenário 2. Quais são as implicações que está aqui na esquerda e quais são as opções estratégicas.
Implicação significa... Tá, se isso ocorrer, se houver um avanço tecnológico estagnado e uma ordem política moderada, o que isso implica para a economia? Implica num risco tecnológico em relação aos dados de inteligência artificial, etc, etc. O que implica ordem política moderada? Tá? Bom, eu não gostei muito desse exemplo, não. Acho que eu vou dar um outro para vocês. Está muito claro, não. Fica mais claro esse exemplo aqui, o que são implicações de cada cenário. Por exemplo, aqui, ó, baixas barreiras à entrada e alta competição são implicações de um cenário no qual a política externa, Estados Unidos e China, é favorável à China e, ao mesmo tempo, a China responde com políticas, como eu vou dizer, favoráveis aos Estados Unidos. Então, com a China sendo cooperativa com os Estados Unidos e a política americana também sendo favorável à China, né, o que vai prevalecer é a competição, é a competição. Por quê? Porque significa que um país está sendo favorável ao outro, está respeitando as regras do outro e não está colocando políticas protecionistas, pelo contrário, políticas mais abertas ou liberais. Nesse caso, com políticas liberais, a competição fica mais intensa, né? Então, a implicação desse cenário aqui é de bastante competição. E já vamos aproveitar e ir para a etapa 8 e falar, tá, qual seria, para a etapa 8 não, mas para ver quais seriam as ações ou opções estratégicas desse cenáriozinho aqui. Seria isso daqui. Cada empresa tem que ser agressiva e extremamente competitiva, com investimentos fortes. Claro, num ambiente competitivo, altamente competitivo, são essas ações que fazem sentido, né? Que fazem mais sentido. Já aqui, nesse ambiente aqui, ó, à esquerda, em cima, significa que os Estados Unidos têm políticas pró-China, só que a China está, como eu vou dizer, mais restritiva. Nesse caso, como a China tem um esquema de relação pessoal bastante grande no nível empresarial, então aqui ele está dizendo que a relação são as coisas mais importantes. Nesse caso, o que aconteceria com as ações? A ação principal seria Be Chinese, ou seja, chinês. No seguinte sentido, a empresa deve procurar parceiros chineses, né? Ou se adaptar ao máximo à cultura chinesa. Tá certo? Então, essa é um exemplo do que são implicações e opções estratégicas. Tá? E, finalmente, escolher indicadores prenunciadores. A ideia de escolher os indicadores prenunciadores é o seguinte, tá? Nós temos esses cenários aqui, os vários cenários possíveis. E eu não sei qual desses cenários que vai se desenrolar realmente. Eu espero que, se minha análise estiver correta, em 2035 a gente vai estar num desses 4, tá? Mas a questão é, os indicadores servem para quê? Para que eu possa acompanhar o avanço tecnológico e eu possa acompanhar a ordem política de modo a saber se
daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, até chegar no dia do final do cenário, né? Ou seja, essa caminhada mês a mês, ano a ano, como eu posso saber se eu estou indo para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá? Eu vou saber através dos indicadores pronunciadores. Então, um indicador ele vai ter que monitorar, por exemplo, o avanço tecnológico. Outro indicador vai ter que monitorar a ordem política das grandes potências. Então, vamos ver se o grupo sugeriu algum indicadores aí. Sim. A ordem política, por exemplo, notícias aqui, ó, elas mostraram algumas notícias, aqui escrito, não, notícias, escritas sobre as relações Estados Unidos China, mas não somente, e Estados Unidos e os outros países, e a China e os outros países também, né? Por exemplo, aqui, olha, tá monitorando a relação Estados Unidos-Rússia, ou fala sobre o Reino Unido, da saída do Reino Unido da União Europeia, ou coisas da União Europeia, até México, né? Irã. Ou seja, esse indicador aqui, ou indicadores que eles estão propondo, é acompanhar as relações internacionais entre os dois países com as principais potências para ver, ano a ano, se como está se desenrolando, para ver se a gente está indo para uma ordem política mais moderada ou mais radical. Tá? É a mesma coisa para o tecnológico. Como saber se a tecnologia está avançando ou não? Tá? Então, elas pegaram aqui alguns indicadores, olha que interessante. Capacidade de inovação, gastos das empresas com pesquisa e desenvolvimento, qualidade das instituições de pesquisa científica, colaboração universidade e indústria em P&D, gastos do governo em produtos de alta tecnologia, disponibilidade de cientistas e engenheiros e as patentes na área de tecnologia, esse PCT que é na área de tecnologia. Ou seja, porque realmente com esses indicadores aí dá para você saber como é que a inovação tecnológica está se dando, né? Com patentes, como é que a capacidade de inovação, pesquisa, universidade, empresa, etc, etc. Então, esse é um indicador pronunciador, e aí se você vai acompanhando aí mês a mês, ano a ano, surgiram indicadores que vão evoluindo, que vão acompanhando a evolução da variável que você está estudando. Então, como são duas, né, ordem política e avanço tecnológico, precisa ter um ou mais indicadores que acompanhem essas duas incertezas, né, que lembra que são as duas grandes incertezas. É isso. Conclusão. Enfim, é basicamente isso. Não sei se ficou claro, mais ou menos, ou se ainda vocês têm alguma dúvida sobre o que fazer com relação ao trabalho. Vamos ver quem está aí. Tem aí o Felipe, Murilo, Matheus, Sofia, Natan, Pedro, Yasmin. Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo reunir em grupo? Estão conseguindo, enfim, avançar um pouco? Pode colocar o som aí, se alguém quiser responder. Já estão conseguindo avaliar? Ou já começaram? Ou ainda não? Deixaram aí para ver a aula de hoje, a discussão de hoje, para poder fazer a apresentação. O nosso grupo Professor, começou, a gente vai começar... o meu parceiro... Felipe ou Natan? Peraí, fala o Felipe primeiro, depois o Natan. Vamos lá. Então, nosso grupo ainda não começou. A gente vai fazer essa semana. A gente pretende fazer essa semana. Tá, beleza. Tudo bem. E o Natan ia dizer alguma coisa? Meu parceiro de grupo, ele está com dúvida sobre a última parte do trabalho, a parte 8. Os indicadores. O 8. Ah, tá, sobre os indicadores? Tá.
É mais ou menos isso que eu falei agora há pouco, tá certo? Os indicadores, eles nada mais é do que uma coisa, um indicador, né? Que nem a gente em economia usa muitos indicadores para avaliar, para seguir a economia. Por exemplo, o PIB é um indicador, né? O câmbio, juros, são variáveis que afetam a economia. O indicador, ele tenta acompanhar, é uma variável que tenta acompanhar a incerteza. No caso do trabalho que eu acabei de mostrar, as duas incertezas eram a ordem política mundial e o avanço tecnológico. E aí, como criar um indicador que eu vou acompanhando ano a ano para, quando eu chegar em 2035, eu ter certeza, pois é, eu estou no cenário 1, ou no 2, ou no 3, ou no 4. É essa ideia, Natan. Então, ordem política entre países, das potências, como é que a gente acompanha em termos de indicador? Cria um indicador exatamente de notícias de jornais do mundo, né? Você pega o New York Times, por exemplo, ou o Financial Times, um desses jornais importantes, ou mesmo até Folha, né? No caso, se quiser uma fonte do Brasil, Folha, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Globo, Correio Brasiliense, que acompanhe as relações internacionais. Pode ser uma revista também de relações internacionais. Você sabe que a The Economist, que é uma revista de economistas, mas ela tem uma seção, as sessões e análise de relações internacionais dela são muito boas. Então, você pode usar a The Economist. Ou seja, e aí fazer o que elas mostraram ali, algumas notícias de jornais que foram falando sobre as relações entre Estados Unidos e China e União Europeia e Rússia, e aí elas copiaram, colocaram ali algumas cópias de algumas dessas notícias, né? Eu achei bem interessante. Então, vamos supor que, sei lá, o trabalho tivesse sido feito em 2010 e o futuro era 2030. Hoje, 2020, a gente está aí meio que no meio do caminho, mais para o final, nós estaríamos num cenário de ordem política radical, né? Por quê? O Rússia sem Putin lá sem, como é que fala, sem concorrência, não, envenenou, pelo menos ele foi envenenado, sabe-se lá por quem, o principal oponente dele. A União Europeia também está com problemas que foram agravados devido à pandemia. E os Estados Unidos com uma liderança mais radical, e agora chegando num ponto de inflexão, né, que é justamente essa eleição, e onde as pesquisas agora estão mostrando que pode ser que ele não seja reeleito. Então, um indicador pronunciador que vem acompanhando lá do passado até chega hoje no presente e vai para o futuro, iria mostrar isso, né? Se fosse ordem política das grandes nações, ia dizer isso, olha, nesse momento a ordem política está mais pro radical, nesse momento, né? Ou seja, nesse sentido, a gente estaria provavelmente, num desses dois cenários, se isso aqui fosse o caso, viesse vindo, né? A gente estaria do lado do radical, a gente estaria num desses dois cenários aqui, tá certo? Só que o tempo anda, as coisas continuam. Pode ser que a gente vire de novo e volte para esse lado direito aqui, se uma liderança do mundo começar a ser mais moderada, principalmente os Estados Unidos, né? As lideranças americanas, elas influenciam muito, né, a balança para onde que vai, né? A chinesa, ela meio que vai seguindo. Se os americanos forem mais moderados, os chineses também acabam sendo mais moderados. Então, o pêndulo hoje está pendendo mais para a esquerda, mas daqui a 1 ou 2 anos, 3, pode ser que penda mais para a direita. Então, o indicador para anunciador, Nathan, a ideia é mais ou menos essa, te dizer, acompanhando ano a ano, né, onde você estaria. E se fosse avanço tecnológico, a minha incerteza, como é que eu acompanharia? Então, as meninas sugeriram, né, desse grupo que eu acabei de mostrar, eles sugeriram alguns indicadores de P&D que medem, né, a pesquisa e desenvolvimento, de modo a saber se a gente está avançando rapidamente ou mais lentamente com relação à tecnologia. Não sei se ficou claro ou se ajudou mais ou menos. Ajudou sim. Ajudou sim. Obrigado. Tá certo. Todo mundo entendeu também o 6 e o 7? Porque as pessoas costumam ficar meio confuso no 6 e o 7 também. Implicações. Professor. Sim, oi, diga.
Sofia, eu estou fazendo trabalho com a Yasmin, a gente começou a fazer semana passada. E a gente ficou com dúvida exatamente no set e também em como nomear os cenários. A gente está fazendo sobre meio ambiente. E a gente pensou em vários nomes, mas no fim a gente não chegou em nenhuma conclusão. Nome para os 4 cenários? Dificuldade no nome dos 4 cenários? Isso. Tá. Olha, eu vou mostrar de novo aqui isso daqui. Vamos ver, quem sabe a gente... Então, vai depender muito enfim, da ideia, da criatividade. Eu não sei o que vocês colocaram como as duas incertezas críticas, duas variáveis, mas veja você, avanço tecnológico e né, exponencial e ordem política moderada é um cenário mais positivo possível. Então, o que esse grupo fez? Eles colocaram umas nomes de músicas. Pela Luz dos Olhos Teus é um nome de uma música onde está tudo legal. Olha, Luz dos Olhos Teus é uma música aí acho que do Tom Jobim, né? O pessoal lá não é Jovem Guarda que chama, o pessoal lá do Bossa Nova. Enfim, eles colocaram esse nome para mostrar que o ponto é que o nome deveria capturar um cenário que fosse positivo, duplamente positivo, tanto para o avanço tecnológico quanto para o, como é que fala, para o ordem político. Já esse daqui, ó, esse cenário, o nome deveria capturar um negócio meio punk, ou seja, problemático, né? Ou seja, ordem política bem radical e o avanço tecnológico estagnado. Então, é um cenário mais difícil, daí elas colocaram esses nomes, por causa do capitalismo selvagem. Seria um negócio selvagem, homens primatas, capitalismo selvagem, seria um cenário mais difícil. E aqui, 2 cenários intermediários, né? Esse aqui, da esquerda em cima, seriam, tudo bem, seria um cenário de bom avanço tecnológico, só que com uma ordem política mais radical. Então, ainda somos como nós vivemos como nossos pais, é uma música deles, Regina, que mostra, sei lá o que a gente está avançando, mas só que a gente avança igualzinho aos nossos pais. Depois de uma certa idade, tende a repetir o que os pais fizeram. Meio que, enfim, para elas esse nome capturou esse cenário intermediário. E o outro cenário intermediário é que a ordem política é boa, moderada, só que estagna o avanço tecnológico. Então, um nome anda meio desligado, que acho que é a música que a Marisa Monte canta, mas música mais antiga, no qual intermediário, né? Então, esse nome talvez aí capturasse isso para eles. Então, a ideia de vocês botarem 4 nomes é colocar 4 nomes que capturassem a ideia do cenário, nesse caso mais positivo, aqui mais negativo, e esses 2 intermediários. Eu lembro que teve um grupo que colocou estações do metrô, não sei se eu contei para vocês, Consolação, deixa eu ver se eu lembro, Consolação, Paraíso, Itaquera, Corinthians, não sei. Eu lembro que o Paraíso era esse cenário aqui, ó. O cenário mais positivo, eles colocaram o nome de Paraíso, não, colocaram o desenho do metrô, aquele desenho do símbolo do metrô. E aqui colocaram, acho que Consolação, ou Consolação foi um dos 2 do meio, não lembro, tá? Mas eu achei bem interessante e criativo. Ou seja, Sofia, a ideia é colocar um nome mais que para vocês tenham a ver descrevam mais ou menos a ideia do cenário, tá? E geralmente é assim, a gente tem um que é mais positivo, o outro que é mais negativo, e 2 intermediários. A não ser, claro, né, que a combinação das variáveis que vocês escolherem, das incertezas, sejam diferentes. Então, não sei. Mas eu só estou dando esse exemplo para você pensar um pouco aí, que para vocês faz Sim, mais sentido. professor. Sim, a gente entendeu isso, só que a gente ficou em dúvida, por exemplo, o nosso tema é o meio ambiente. Aí os nomes têm que ser relativos ao meio ambiente ou só a ideia dos cenários? Ideia dos cenários, exatamente. Ideia dos cenários, tá Fica bom? mais fácil, então. Tá bom, então, Fica mais obrigada. fácil. Se você quiser colocar meio ambiente, sei lá, fogo no parquinho, que nem lá o Thiago Leifert gosta, sei lá, enfim, um que está bem complicado seria fogo no parquinho, um outro fogo no chão, enfim, você pode também usar isso, usar meio ambiente, já que o seu cenário é meio ambiente, você pode colocar palavras do meio ambiente, mas o importante é isso, lembrando que esses cenários, geralmente, um cenário ele é mais positivo, outro bem mais positivo, outro bem mais negativo, e alguns intermediários. O importante é capturar essa ideia.
certo? Tá bom então, professor. Só que a gente ainda ficou com dúvida na 7. Aí o senhor vai explicar agora, né? Vou falar de novo um pouquinho sobre 6 e 7. 6, implicações. Não, 6 é a narrativa dos cenários. A 7 é implicações e opções estratégicas. Porque, olha, implicação é se esse cenário acontecer, o que isso implica para o que esse cenário implica para o tema focal. Então, o tema focal, então esse cenário aqui ele é bastante positivo. Então vamos supor que o avanço tecnológico ele é exponencial, vamos supor que a ordem política ela é moderada. Se isso ocorrer, o que isso implica para a ordem mundial, a economia mundial em 2035? Uai, significa uma economia mais estável, relações internacionais mais estáveis, meio ambiente mais equilibrado, com menos problemas, né, com controle nas variáveis ambientais, né, ou seja, com menos problemas de enchentes, de fogo né, descontrolado, como até andou acontecendo na Califórnia, em Portugal, não sei se vocês viram. Então, mas aqui é o cenário positivo, benigno. Aqui, nesse cenário aqui, o que implica se esse cenário ocorrer? Então, se tiver radical e estagnação, ou vocês aí que vai ter a variável ambiental, o pior cenário, o que seria? Quais são as implicações dele? Significa, por exemplo, desequilíbrios ambientais, desmatamento mais acentuado na Amazônia, fogo descontrolado em maior quantidade, chuvas catastróficas, enchentes e ventos em maior proporção. Então, é esse tipo de implicação. Implicação é isso, são esse tipo de coisa que acontece se um cenário ocorre. E a mesma coisa com os dois do meio. Então, aí, o que é ação, opção estratégica? Opções estratégicas é ação. De novo, se esse cenário ocorrer, o que eu faço? Tá? É diferente de implicação de opção estratégica. Implicação é, se ocorrer, o que acontece? Opção é, o que eu devo fazer? Então, vamos de novo voltar para esse primeiro cenário aqui, pensando que é ambiental. Se ocorrer esse cenário aqui, que é o positivo, o que eu devo fazer? Apoiar, monitorar as variáveis ambientais, continuar dando, né, apoio para os países em desenvolvimento implementarem políticas ambientais sustentáveis. São ações, coisas a fazerem. E no pior caso, se a gente tiver rolando o pior caso, que tipo de ação que eu tenho que fazer se a gente tivesse aqui? De novo, se fosse ambiental a questão, aí teria que tomar investimentos fortes em contenção de marés no litoral, porque senão as cidades vão, né, com tanta chuva e tanto vento, as cidades vão ser invadidas. Investimento nos bombeiros, né, o pessoal que apaga fogo, nas forças-tarefas que trabalham com catástrofes, política dura contra os países que fazem o desmatamento, ou seja, Brasil, né? Né, política dura por quê? Porque justamente para ver se o desmatamento diminui, porque lembra que nesse cenário a implicação do desmatamento alto, então tem que fazer alguma coisa sobre isso, então tem que combater fortemente na ONU ou em outros organismos internacionais, combater os países que estão fazendo desmatamento forte. Entendeu a diferença entre implicação e opção estratégica? Implicação é o que acontece se esse cenário se der. E a ação é o que eu faço em cada cenário. Sim, professor, ficou claro. Beleza. Então tá, gente, ou seja, falamos sobre os 6, 7, 8 mais, né? Deu para entender. Mas o 1, 2, 3, 4, 5 estão tranquilos para vocês também? Lembrando que o 1 é o tema focal, o 2 e o 3 são as forças ambientais e os fatores chaves, um é interno, outro externo, só que aqui é tudo a mesma coisa.
Depois a gente tem que passar para escolher as incertezas críticas, fazer, né, os seus extremos, pensar nas causas fundamentais e os 4 cenários, depois que você escolher 2, né? Faz os 4 cenários, põe o nome, aí já entra no 6, né? Que é a lógica de cada cenário. Tá mais ou menos tranquilo, pessoal? Agora sim, professor. Obrigada pelas explicações. Valeu, Yasmin. Então, é isso. Se alguém ainda não tiver, acho que a essa altura todos os grupos receberam isso aqui, né? O exercício 3, a explicação. Mas a ideia é terminar e entregar até a terça que vem, tá bom? Façam reuniões aí no Google Meet entre vocês. E, enfim, depois a gente vai pensar no próximo foco do tema. O exercício 4 já vem logo em seguida, na outra semana. E aí vai ser um nível abaixo. Aqui a gente está falando de mundo. Agora nós vamos, depois do próximo, descer mais um nível. Depois eu explico bem. Opa, alguém quer entrar agora, justo agora que está terminando. Mais alguma dúvida? Beleza? Então, é isso aí. Luiz, a gente está terminando justo agora, tá? Mas eu agradeço, Júlia, agradeço a presença de vocês. Qualquer coisa, qualquer problema, manda um e-mail, tá? E a gente vai se falando. Vou terminando a gravação agora também.